Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo de número 12. Na semana passada, eu refleti aqui com os irmãos no texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo de número 18, não é isso? Versículo de número 18, 19 e 20. E eu, na semana passada, eu comentei, semana que vem, por ocasião da celebração da Ceia do Senhor, nós vamos estar refletindo num outro texto do capítulo 1, que é esse aí do versículo de número 12, Lamentações de Jeremias 1, 12. Enquanto você vai abrindo, quero falar umas coisas do livro de Lamentações que eu acho que são interessantes. Você sabe que o primeiro capítulo e o capítulo de número 2 de Lamentações tem 22 versículos. O capítulo 4 e o capítulo 5 também. O capítulo 3, que é o capítulo do meio, tem 66. Quer dizer, ele é o triplo de versículos, dos demais capítulos. É interessante, a gente não consegue perceber isso no português, mas é interessante você perceber a estrutura no hebraico, né? Porque os primeiros versículos do capítulo 1 no hebraico tem as primeiras letras do alfabeto hebraico, Aleph, Bet, Gimel. Quando ele começa o capítulo 3, o Aleph repete 3 vezes, o Bet repete 3 vezes e o Gimel repete 3 vezes, né? Então, são características de um livro poético, né? Então, o livro ele tem toda uma estrutura poética mesmo, do autor ele contar os versículos, de ele estruturar o versículo com palavras, com rimas. Uma pena que no português a gente não perde isso por causa da tradução. Mas é interessante a gente ler nos comentários esses detalhes, né, acerca da estrutura do livro. O versículo 12, então, eu vou falar só um pouco do que estava acontecendo quando Jeremias escreveu esse livro, mas o versículo 12 diz assim: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se a dor igual à minha que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Amém, irmãos? Vamos ler todos nós juntos que estamos aqui, bem bonitos. Você pode ler aí conforme está na sua versão. Vamos lá, bem bonitos. Não... Amém, irmãos? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Você lembra que o profeta Jeremias escreveu, ou foi chamado por Deus, para advertir o povo de Judá, o povo de Deus, acerca das suas desobediências, acerca dos seus pecados. O texto de Lamentações de Jeremias, ele registra a perplexidade do profeta quando ele olha a cidade de Jerusalém e vê a cidade completamente destruída por causa da invasão babilônica, a data talvez 587 a.C. O texto, ele narra a cidade falando da sua destruição. É como se a cidade tivesse boca. E ela começasse a dizer, olha só o que está acontecendo comigo. É como se hoje nós pegássemos o nosso mundo e o mundo dissesse, vocês estão vendo o que está acontecendo comigo? Vocês estão vendo a questão da pandemia que está acontecendo, como as pessoas estão morrendo? Vocês estão conseguindo perceber o quanto esse mundo ele geme? Aí aqui eu uso as palavras do apóstolo Paulo em Romanos, como o mundo geme, como a criação geme. Então o livro de Lamentações é a cidade falando daquilo o que estava acontecendo com ela. No versículo 12, a gente lê essa declaração da cidade. Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Então você imagina aquela cena da cidade completamente destruída, e as caravanas passando ao redor da cidade, e olhando para a cidade, vendo a destruição iminente dela, completamente destruída. Completamente destruída. E aí a cidade diz, considerem isso, vejam isso, se a dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu
no furor da sua ira. A questão vital aqui, imperativa, importante para nós era, por que Deus havia afligido a cidade de Jerusalém? Por que Deus havia afligido a cidade de Jerusalém? Ele havia afligido a cidade de Jerusalém por conta do pecado dela, por conta dos desmandos dela, por conta dos desvios dela. Tanto que ele afirma isso, ele reconhece a justiça de Deus, verso 18, como eu comentei na semana passada, mas ele diz, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Se há algo realmente que fere, que machuca, que entristece o coração do nosso Deus, é quando nós vivemos deliberadamente nas nossas próprias convicções, nos nossos próprios desmandos, nos nossos próprios pecados, nos nossos próprios erros. Nós sabemos que isso ofende o coração de Deus e entristece ao Senhor. Mas é interessante observar nesse texto aqui, e aí a gente faz um paralelo com ele em relação à pessoa de Cristo, e eu comentei isso na semana passada aqui na igreja. Se um dia você fizer a Via Dolorosa lá em Jerusalém, as 14 estações da Via Dolorosa, quando você vai chegando no final, depois da 11ª estação, você vai perceber que numa dessas estações, esse texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, está escrito lá. Ora, não vos comove isso, vós que passais pelo caminho, considerai e vede se há dor igual à minha. Se nós olhamos para Jerusalém e vemos o sofrimento por conta da desobediência, nós olhamos para Cristo e vemos o seu sofrimento por conta da sua obediência. A questão na nossa vida, irmãos, não é se nós não vamos sofrer, ou se nós vamos sofrer muito ou pouco. A questão não é essa. Quando Jesus, na oração sacerdotal lá, João capítulo 17, ele orou por seus discípulos, encorajando, pedindo ao Senhor que ajudasse os seus discípulos nesse mundo. Quando ele falou para os seus discípulos, no mundo tereis aflições, ele estava mostrando e ele estava alertando que a nossa vida nesse tempo, ela é uma vida, via de regra, com muitas dificuldades, com muitos sofrimentos, com muitas lutas. Se eu perguntasse para você assim, vou dar 5 segundos, para você pensar. Se eu perguntasse para você assim, qual foi na vida a sua maior dor? O que você diria? Qual fato, qual experiência de vida você teve, que você pode dizer assim, essa aqui foi a minha maior dor. Essa aqui foi o meu maior sofrimento, a minha experiência mais ruim, foi essa aqui. Todos nós, indistintamente, passamos por experiências ruins e marcantes na nossa vida. A questão, talvez, que deve nos trazer reflexão nessa manhã, é se esse nosso sofrimento é por conta da nossa desobediência ou por conta da nossa obediência ao Senhor. Em alguns versículos das Escrituras, o apóstolo recomenda, você deve dar graças a Deus por sofrer, por ser um cristão. Você deve se considerar digno por sofrer, por ser um cristão. Aliás, alguns apóstolos presos, você lembra lá dos apóstolos presos? Eles glorificando a Deus por estarem sendo presos pelo fato de professarem sua fé, pelo fato de crerem em Deus, pelo fato de manifestarem a sua convicção no Senhor, e felizes, louvando a Deus no cárcere. Você lembra bem essa passagem. Então, ontem, conversava com o Felipe, a gente citando algumas coisas, algumas conversas, estávamos falando lá sobre a vida, e aí citamos aí um filósofo, quando o sujeito disse, a vida ela é curta, mas ela não precisa ser pequena. Não é isso, Felipe? Mais ou menos isso. A vida ela é curta, mas ela não precisa ser pequena, ela não precisa ser mesquinha, ela não precisa ser fútil, ela não precisa ser diminuta. Nós podemos pegar o pouco tempo da nossa vida, 70, 80 anos, e fazer da nossa experiência aqui grandes coisas para sermos abençoados e abençoarmos a vida dos outros. E foi o que Jesus fez. Em 33 anos de vida, apenas 3 de ministério,
em 33 anos de vida e apenas 3 de ministério, ele fez da curta vida terrena que teve, fez com que a sua vida ela fosse grande. Então, é muito interessante a gente olhar para esse texto aqui de Lamentações, de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, e ver como Cristo lidou com a dor. E talvez essa questão de nós lidarmos com a dor seja uma das perguntas mais difíceis de ser respondida na história da humanidade. Por que nós sofremos? Por que nós passamos dificuldades? E aí Jeremias ele começa a escrever, no versículo 16 ele diz assim: por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. É interessante, porque nós sempre achamos que Deus não está no sofrimento. A gente sempre acha de que porque nós estamos passando uma dificuldade, que o Senhor nos abandonou. Que o Senhor nos abandonou. A gente sempre acha, ou a gente sempre vê a nossa experiência negativa como um tipo de punição de Deus, ou como um tipo de ira de Deus sem razão ou sem motivo. É por isso que o salmista, quando escreve Salmo 14, ele faz um alerta importante para nós. Diz o insensato no seu coração não há Deus. Diz o insensato no seu coração não há Deus. A questão é, nós teremos os nossos desafios, nós passaremos pelas nossas dificuldades. A questão é como nós vamos lidar com isso. A questão é como nós vamos continuar vivendo, o que deve nos chamar a atenção e aonde nós devemos buscar mecanismos para superar os tempos adversos e continuarmos avançando. Então, se eu pudesse escrever uma frase, aqui na igreja a gente chama isso mais ou menos de grande ideia, mas se eu pudesse escrever uma frase, talvez uma sentença, que pudesse sintetizar esse versículo 12, eu diria assim, eu diria que os sofrimentos de Cristo me encorajam e me dão esperança para perseverar e seguir adiante. Quando o texto bíblico ele diz, não vos comove isso, todos vós passagens, considerai e vede. Quando eu olho este versículo e tento interpretá-lo, entendê-lo à luz do sacrifício de Cristo, que é o que nós vamos estar fazendo aqui nessa manhã, deu corpo e deu sangue. Quando eu olho para esse verso e eu tento entender a minha vida à luz do que Cristo sofreu, quando eu considero o que Ele fez, quando eu considero o seu exemplo, quando eu considero a ira do Senhor sobre ele, lembra lá de Isaías, capítulo 53? A ira do Senhor estava sobre ele, é por isso que na iminência de morte, ele ora, Senhor meu Deus, por que me desamparastes, né? Naquela fração de tempo, Senhor, por quê? Por quê? Não é? E a gente sabe a resposta dos porquês, ou do porquê disso tudo. Mas é interessante como olhar para Cristo, como o sofrimento de Cristo, ele me dá esperança, e eles geram no meu coração perseverança para eu continuar vivendo a vida curta, mas não pequena. Para eu continuar vivendo uma vida curta, mas com grandes feitos. Para eu continuar vivendo uma vida curta, mas com grande relevância, com grande impacto na vida dos outros. Então eu gostaria de compartilhar com você um tema para a nossa reflexão dessa manhã, que é esse que vai aparecer aí, esperança em tempos de dor. Irmãos, em tempos de dor, como é esse tempo que nós estamos vivendo no nosso mundo, não vou nem dizer no nosso país, no mundo inteiro, nesse tempo em que tantas pessoas estão sofrendo por tantas coisas, por tantas mazelas, por quantos desmandos nesse tempo, quero encorajar você, nós temos esperança de passarmos por esse mundo, e de passarmos por esse mundo com a nossa cabeça em pé, de passarmos por esse mundo com a nossa cabeça erguida, de passarmos por esse mundo sustentados, orientados e cheios do Espírito Santo de Deus. Então eu vou compartilhar rapidamente com você 3 coisas, que são 3 coisas que para mim estão aí nesse versículo de número 12, e que eu entendo que são importantes para nós. A primeira lição que a gente tira do versículo 12, é que em tempos de dor é imperativo eu manter o foco constante. E aí aqui eu falo da atenção. É imperativo a gente ter um foco, é muito importante você conseguir responder para onde você olha.
É muito importante você conseguir responder aonde é a sua motivação, aonde está a sua motivação. O que te chama a atenção? E o início do versículo 1, ele diz: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede. É interessante como a cidade de Jerusalém chama a atenção para ela, da mesma medida que é interessante como Cristo chama a atenção para ele. No credo apostólico, você lembra? O texto diz que Jesus padeceu sobre Pôncio Pilatos, ele foi crucificado, ele foi morto e ele foi sepultado. Mas há um clamor nas Escrituras, meus irmãos, Jesus dizendo o tempo inteiro: olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Há registros nas Escrituras desse desejo de Deus, de que nós olhemos para Ele ininterruptamente. O problema é que muitas vezes no decorrer da nossa vida nós perdemos o foco, nós paramos de olhar para Cristo. E quando a gente para de olhar para Jesus, a gente vai longe, a gente vai muito longe. Quando a gente para de olhar para Cristo, o nosso foco ele muda. E os nossos caminhos, eles se tornam caminhos áridos, se tornam caminhos espinhosos. Hebreus capítulo 12, você lembra quando o autor de Hebreus escreveu, verso 12? Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé, e ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Interessante que a gente sempre fala esse verso, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas é, da mesma medida, interessante, como no decorrer da vida nós perdemos isso. É interessante como muitas vezes Jesus deixa de ser o nosso parâmetro, nós desviamos a nossa atenção. Paulo, quando escreveu Filipenses, capítulo 3, verso 14, falou algo semelhante: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo também tinha um foco, o autor de Hebreus tinha um foco, e nós precisamos ter o nosso foco. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: quando você passa o seu momento difícil, quando você vivencia a sua dor, quando você vivencia o sofrimento, seu sofrimento, para onde você olha? Para onde você olha? Quando as coisas ficam difíceis para você, para onde você olha? Então, no início do versículo 12, o texto diz: isso não comove vocês? Isso não comove vocês que estão passando? Ele diz: considere isso, vejam isso. E por que nós precisamos olhar? Ou para que nós precisamos olhar? Por qual razão Cristo deve ser o nosso foco? Poderia citar algumas. A primeira, talvez, por causa ou em razão do seu exemplo. O Senhor Jesus, ele se constitui para nós exemplo em todas as coisas. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho, o exemplo de Cristo, sim, ele é um exemplo perfeito para todos nós. Uma segunda coisa que a gente precisa considerar é a voluntariedade dele. De querer fazer isso, não porque receberia algum bônus em troca, mas a questão voluntária dele. Aliás, Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, tem duas palavras que se repetem ali, que elas são interessantes. Ele diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homens. Versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele está dizendo, sendo obediente até a morte de cruz. É interessante, versículos 7 e 8 de Filipenses 2, o versículo fala, a si mesmo, a si mesmo. É interessante como ele aponta para ele, nesse sentido de exemplo, de voluntariedade e de obediência perfeita. Então a primeira lição que a gente tira dessa história é que em tempos de dor, é imperativo eu manter o meu foco constante. É preciso estar atento, é preciso estar atento à direção certa. A direção certa. Se eu não tenho foco, eu de vez em quando eu cito essa frase aqui, né?
Quem não sabe o que procura, não identifica quando encontra. Então, se eu não sei qual é o meu foco, eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Se eu não sei o que eu quero, se eu não sei em que direção eu vou, para qual direção eu devo ir, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, eu posso pegar a minha experiência ruim e transformá-la numa grande oportunidade de olhar para Cristo e de caminhar na direção dele, de ir na direção dele. É por isso que Jeremias faz o apelo: considere isso, vejam isso. Você que está passando, talvez sem prestar atenção, você que está caminhando sem prestar atenção, você que está vivendo a vida sem prestar atenção, caminhando em direção alguma, sem rumo certo, sem saber onde vai chegar, considere isso. Olha o que Cristo fez. Olhe qual foi a ação dele, a atitude dele. Pare, considere e veja isso. Então essa é a primeira lição. Em tempos de dor é imperativo manter o foco constante. Aqui a gente fala da atenção. A segunda lição que a gente tira desse versículo é que em tempos de dor é imperativo manter o agir semelhante. Aí aqui é a nossa comparação. Ele diz assim no versículo 12: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se é dor igual à minha. É interessante porque a gente sempre acha que o nosso sofrimento ele é injusto. A gente sempre acha, em alguma medida, que a nossa dor ela é injusta e que ela é sempre a pior. Mas aí, a palavra de Deus vem e escreve aqui, se nós pegássemos Jesus falando. Como eu falei numa das estações lá da Via Dolorosa, Jesus falando. Vocês estão vendo isso aqui? Vocês acham? Vocês conseguem, se nós fizéssemos aqui, tivéssemos uma balança, um parâmetro aqui de comparação, de peso, de medida, vocês acham que a dor, que há sofrimento como o meu? A palavra de Deus está sugerindo para nós, apontando para nós, que na história do homem, ninguém sofreu como Cristo. Ninguém sofreu como Cristo. E aí aqui seria muito interessante, mas muito interessante, você parar na sua casa hoje, domingo, e ler Isaías capítulo 53. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, diz o texto, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. É interessante, porque se eu perguntasse a você, você daria a sua vida, você sofreria por causa do seu filho? Certamente você diria sim. Você sofreria por causa da sua família, você daria a sua vida pela sua família toda? Provavelmente sim. Você daria a sua vida pelo seu pastor? Provavelmente não, ou talvez, né? Mas é interessante, agora eu estou brincando. Mas é interessante isso. Se nos pedissem para darmos a nossa vida por alguém que nós amamos, certamente nós daríamos. Mas se te perguntasse, você daria a sua vida pelas pessoas que estão no cárcere? Você daria a sua vida pelas pessoas que cometem crimes, que cometem atrocidades? Você daria a sua vida pelas pessoas que nós, infelizmente, temos uma opinião ruim sobre elas? Você daria a sua vida sobre o Congresso Nacional, aquelas pessoas? Normalmente nós temos uma opinião ruim, uma visão ruim. Provavelmente não. Provavelmente nós não daríamos a nossa vida por alguém que dentro dos nossos parâmetros nós consideramos pior que nós. Provavelmente nós não faríamos isso. Mas Jesus fez. Ele fez. Ele fez. Ele fez aquilo por cada um, por cada pessoa. É por isso que ele diz assim, você acha que existe sofrimento igual ao meu? E aí quando Pedro escreve uma de suas epístolas, lá capítulo 4, verso 13, da primeira carta, o apóstolo Pedro escreve assim, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Pedro está dizendo, é um privilégio
você sofrer por tentar fazer o que é certo. É um privilégio você sofrer por tentar ser obediente, ou se esforçar, por ser obediente à palavra de Deus. É um privilégio você ser preterido por causa do Evangelho, para poder abençoar a vida de outras pessoas e se assemelhar a Cristo. É um privilégio você perder para você poder ganhar. É um privilégio você ser o último para você poder ser o primeiro. É um privilégio você entrar pela porta estreita. É um privilégio você entrar pela porta estreita. É um privilégio você abrir mão dos seus direitos para você poder dar um bom testemunho para o seu irmão. É um privilégio você perder a razão, você não desejar mais ter a razão, porque você deseja dar um bom testemunho da sua fé. É um privilégio sofrer por Cristo. É por isso que no dia de celebração de batismo, Romanos capítulo 6, versículo 1 a 6, nós lemos esse texto. É por isso que no dia do batismo a gente lê esse texto. Paulo escreveu lá, versículo 5, se desse modo fomos unidos com ele, à semelhança da sua morte, também o seremos, de Paulo, com toda certeza, também seremos à semelhança da sua ressurreição. Quando o versículo 4 lá diz, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que possamos andar em novidade de vida. E aí Paulo escreve, bom, mas se nós nos assemelharmos, se nós morrermos como Jesus morreu, nós também ressuscitaremos como ele ressuscitou. Você pode dizer amém? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Se nós podemos sofrer por sermos crentes, por crermos em Jesus, para que passemos por essa vida pequena, essa vida curta, perdão, para sofrermos de uma vida maior, vale muito a pena. Por isso que Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas ao tempo presente, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se a nossa esperança em Jesus está no fato, eu quero viver essa vida bem, uma vida regalada, abençoada, com a família toda ajustada, meus filhos com saúde, e eu poder comprar as coisas que eu quero, e tudo que eu pedir eu vou conseguir. Se a nossa esperança, diz Paulo, se limita a essa vida, ele fala, a gente é um miserável, nós somos miseráveis. Então, Jesus, o texto olha, ele fala, não vos comove isso, todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede se a dor igual a minha. Então, no dia que você estiver sofrendo, uma coisa que eu tenho certeza que vai trazer muito alento ao seu coração, que traz alento ao meu coração, é você comparar o seu sofrimento com o sofrimento de Cristo. É você comparar a sua dor, você fazer aí uma comparação, como eu disse, com o sofrimento de Cristo. No dia que você estiver passando pelos seus momentos de crise, pelos seus questionamentos, pelas lutas na sua mente, pelas lutas na sua alma, no seu coração, quando às vezes tanta coisa, irmãos, dominar o seu coração, quando a tristeza tomar o seu coração, eu diria para você, considere a Cristo. Considere a Cristo. Quando as coisas não estiverem acontecendo na sua vida como você não quer. Aliás, semana passada eu citei a Elizabeth Elliot, na definição que ela deu de sofrimento. Eu estou aqui, se eu estiver errado, a minha esposa vai me corrigir, mas perguntaram para ela o que era sofrimento. Se eu estiver errado, você me corrige, tá, minha filha? E ela respondeu, sofrimento é você ter aquilo que você não quer. Sofrimento é você não ter aquilo que você precisa. Nós sofremos quando vem coisas sobre a nossa vida que nós não queremos. Mas nós sofremos também quando nós precisamos de algo que nós não temos. Então, no dia que as coisas ficarem difíceis para você, leia Lamentações 1:12. Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede se a dor igual a minha. Então, Cristo é um bom exemplo para nós. O Senhor Jesus, Ele é um bom exemplo para nós. Ele é um bom exemplo de nós olharmos para Ele. As pessoas estão perseguindo você, elas perseguiram a Cristo. As pessoas estão machucando você, elas machucaram a Cristo. As pessoas entregaram você,
elas entregaram a Cristo. As pessoas traíram você. As pessoas traíram a Cristo. Seus amigos fugiram, vazaram, pularam fora, abandonaram o barco, chutaram o pau da barraca. Quando você mais precisava deles, os amigos de Jesus também fizeram isso com ele. Então, Cristo é sempre um bom exemplo para nós. A terceira e última lição que a gente tira desse texto é que em tempos de dor, é imperativo manter o espírito perseverante. E aí aqui eu falo da nossa motivação. A última parte do versículo 12, a Bíblia escreve assim: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se a dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Jerusalém estava pagando, ela estava sofrendo, em razão da desobediência dela. Ela estava sofrendo, em que pese dezenas de profetas terem advertido dos seus pecados, dos seus erros, ela estava sofrendo por causa da sua desobediência. Até um dia que a ira do Senhor se instalou lá. Mas é interessante que depois houve a restauração de Jerusalém. O povo, você lembra, eles levaram cativos para a Babilônia, ficaram lá muitos anos. Mas depois eles voltaram. E quando eles voltaram, Deus começou a refazer tudo aquilo que havia sido destruído. Em algum momento, a disposição do coração daquele povo mudou. E na medida que a disposição do coração daquele povo mudou, a disposição do coração do Senhor também mudou. E Deus foi refazendo as coisas. E Deus foi cuidando do seu povo. O que a gente aprende nas Escrituras, o que a gente aprende olhando na palavra de Deus, é que esse espírito perseverante, ele é muitíssimo importante para nós. Durante a sua caminhada para a cruz, em alguns momentos, parece que Jesus vacila. Quando ele ora, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Quando ele conseguia mensurar o tamanho da sua dor. É interessante, parece que em alguns momentos ele vacila, ele vai ficando um pouco reticente, mas ele continua caminhando para fazer aquilo que ele sabia que ele precisava fazer. E você lembra lá em Lucas, quando ele ora no Getsêmani, e ele sua sangue, e ele procura os seus amigos estão dormindo, os discípulos estão dormindo. E ele clama, e ele diz: Senhor, a minha alma está profundamente triste até a morte. Mas ainda assim, ele continua caminhando para fazer aquilo que ele sabia que ele precisava fazer. Não necessariamente que ele queria talvez fazer, mas que ele precisava fazer. E quando ele relatou, em diversas vezes no Evangelho, a minha vontade, disse ele, é fazer a vontade daquele que me enviou. E nós, irmãos, nós somos enviados também. Nós somos apóstolos também, no sentido de que temos uma missão. Nós somos diáconos também, no sentido de que somos servos. Nós somos pastores também, no sentido de que somos instrumentos para apacentar, para cuidar do outro, para ministrar na vida do outro. Nós somos uma família, nós somos irmãos. E uma vez que nós sabemos aonde nós queremos chegar, porque nós temos um foco, nós não podemos desistir no meio do caminho. Então talvez aquela aflição que aquela cidade sofreu fosse óbice para eles desistirem. E eu acredito que talvez você, na sua caminhada cristã, em algum momento tenha pensado em desistir. Aliás, tem uma música que a gente canta, né? Se você já pensou em desistir, tenha fé, né? Então a música, vou seguir os passos de Jesus. Talvez você e eu, no momento da nossa caminhada cristã, aqui eu não estou falando de ministério, de vocação, não, na caminhada cristã. Talvez eu e você, em algum momento, tenhamos pensado em desistir, em parar.
Talvez você tenha dito, não, as coisas estão muito difíceis para mim. As coisas estão muito complicadas para mim. Mas eu queria ler aqui uma frase para você, que o C.S. Lewis, você lembra de C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia? Uma frase que C.S. Lewis escreveu, onde ele diz: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Então Deus sussurra no nosso prazer. Ele fala para despertar a nossa consciência. Mas Ele grita, irmãos. Ele grita através do nosso sofrimento, para que nós não sejamos mais surdos, para não ouvir a sua voz, ou cegos, para não ver os seus feitos, ou frios, para não percebermos a sua obra. Então, uma coisa que a gente sempre comenta lá em casa, é mais ou menos assim: se as coisas estão difíceis para nós, e elas ficam difíceis para nós cremos que Deus, Ele sempre está tratando conosco nas nossas lutas. Deus está gritando, irmãos, nos seus ouvidos, nos meus ouvidos, através das nossas provações. E Ele está gritando: olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim, olhem para o que eu fiz, olhem para o que eu fiz. Então, há esperança para nós na dor, há esperança para nós nas dificuldades, há esperança, irmãos, para nós nas nossas lutas, porque nós temos o exemplo de alguém que superou isso tudo, que venceu isso tudo. Então, nessa manhã, quando nós estivermos celebrando a ceia do Senhor aqui, e quando você estiver aí na sua casa também, aí com a sua família, onde quer que você estiver, ainda que você não tenha aí um pão, um suco de uva, mas que você esteja vendo isso, eu gostaria que você trouxesse a memória, que é o que Paulo nos recomenda fazer. Fazer isso em memória de mim, Coríntios 11, 23. Fazer isso em memória de mim. Nós vamos trazer à memória, irmãos, essa obra, esse sofrimento, essa manifestação de dor, mas de abnegação ao mesmo tempo. Nós vamos trazer à memória isso, que gera esperança no nosso coração. E eu gostaria que você saísse daqui da igreja hoje, e eu gostaria que você na sua casa se sentisse encorajado, mas encorajado mesmo, irmãos, a suportar a sua dificuldade, a sua luta. Talvez essa semana venha a ser uma semana muito difícil para você, talvez uma semana de muita luta, de muitas decisões essa semana, mas eu queria dizer para você: olhe para Cristo, olhe para o que Jesus fez. Não vos comove isto? A todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede, se a dor igual a minha, que veio sobre mim com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Então você considere a Cristo essa semana, considere o que Jesus fez, e que isso seja combustível, que isso seja vigor, irmão, que isso seja ânimo, para você continuar perseverando na direção certa. Amém? Você pode dizer amém? Amém, amém, irmãos, amém, amém, irmãos, amém. Que bom que nós temos para onde olhar, que bom que nós temos para onde nós olharmos.